Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. Começando o nosso programa de número... Opa, tem eco, tem que desligar os retornos aí, gente. Começando o nosso programa de número 724, hoje, que é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Destaque no programa de hoje... Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia. Companheiro, fecha o retorno aqui. Nosso programa tem como destaque hoje o país ultrapassou aí a marca de 360 mil mortos. No entanto, o governo Bolsonaro, mais uma vez, se opôs à quebra da patente das vacinas. Isso no momento que nós vamos ver no programa de hoje, está faltando vacina, capitais suspendendo a vacinação, e só mesmo aí o Dória, o garoto propaganda da vacina, anunciando a ampliação da vacinação em São Paulo, mesmo sem ter vacina, né? É a política do engodo, da enganação, que nós vamos ver também em outras notícias, como é o caso da criação da CPI da pizza, ou a CPI da pandemia no Senado Federal, né, ratificada hoje pelo Supremo e já com a sua composição estabelecida. Falaram em Supremo, nós vamos ver aqui também o início da discussão em torno dos processos do ex-presidente Lula, com a maioria adotando aí a decisão de que o plenário pode, inclusive, voltar atrás, decidir qualquer coisa sobre o que já foi decidido em relação ao caso do ex-presidente, contrariando a defesa do ex-presidente Lula. Bom, tem mais notícias sobre a crise no país e no mundo, né, e também sobre as perspectivas dos trabalhadores. Para a gente discutir todas essas notícias importantes, né, comigo hoje no programa o companheiro Caio Túlio, e eu já vou passar a palavra para ele dar o boa noite e já anunciar aí uma primeira notícia muito importante, né, que diz respeito à maior empresa em número de trabalhadores do país, né, que é a empresa de Correios e Telégrafos. Vai lá, Caio, boa noite. Bom, boa noite, Antônio Carlos, boa noite aos companheiros que estão acompanhando a Causa Operária TV. Bom, eu já começo com uma notícia de hoje, né, que o governo incluiu, né, publicou no Diário Oficial da União, no dia de hoje, a inclusão dos Correios no plano que eles chamam, né, desestatização, que é, na verdade, a privatização, né, da empresa. A privatização da empresa, uma das maiores empresas brasileiras, a empresa de Correios e Telégrafos. Isso já é um plano de longa data do governo e dos governos neoliberais, né, que é a destruição dos Correios, essa empresa fundamental, né, que faz a ligação de norte a sul do país, uma empresa que realmente está presente aí na maioria dos municípios brasileiros. Bom, o governo ele publicou essa inclusão no Diário Oficial. O governo já havia entregado no Congresso Nacional uma proposta, né, um projeto de lei que permita e estabeleça as regras, vamos dizer assim, para a privatização da estatal. Esse projeto de lei ele está no Congresso Nacional nesse momento. Mesmo a empresa tendo superávites aí nos anos anteriores, quer dizer, a empresa é uma empresa lucrativa. Mesmo assim, o governo ele defende que é fundamental destruir o Correio e privatizar o Correio. Segundo eles, segundo o próprio governo, na posição da Secretaria Especial do Programa de Parcerias, né, de Investimento, que eles chamam PPI, que é uma secretaria para privatizar. Segundo ele, a desestatização, como eles chamam, dos Correios, seria necessária para gerar investimento do setor, inclusive para melhorar a empresa, né? Melhorar o serviço
atender de maneira melhor, uma vez que, segundo eles, a empresa perdeu espaço aí no último período devido à concorrência com outras empresas, né, notadamente a Amazon, por exemplo, que faz o seu próprio serviço de entrega. Na verdade, é um crime contra a população, né, contra o povo brasileiro, não vai melhorar em nada o serviço dos Correios, pelo contrário, ele vai ser destruído, né, em locais onde não há interesse privado em desenvolver, não será desenvolvido. Quer dizer, vai ser é um dos piores crimes que eles estão cometendo contra o povo brasileiro, e é preciso se mobilizar, sair em defesa dos Correios, da estatal, né, uma empresa estatal que atenda, né, verdadeiramente os interesses do povo brasileiro. Devolver para você, Caio. Daniel. Beleza. Bom, vocês estão vendo aí, a produção pode até deixar mais um pouquinho aí a imagem que tem dados aí importantes da empresa dos Correios, né? 100 mil funcionários, isso só entre funcionários diretos, né? Fora os terceirizados, que a essa altura já são mais de 30 mil em todo o país, né? Quase 12 mil agências, né? Como o Caio destacou, é uma empresa presente aí em todas as cidades do Brasil, a única no Brasil que tem presença em todas as cidades brasileiras, né, as quase 5.600 cidades brasileiras, e uma mina de ouro, né? Tá todo mundo de olho em tempos de evolução do comércio através da internet, né, em plena pandemia, quando o e-commerce teve uma enorme evolução, né? Os setores aí que mais se destacam, interessados em abocanhar, né, os serviços dos Correios, são setores, por exemplo, como a Amazon, Magazine Luiza, estão aí na fila os abutres, né, de olho nesse patrimônio construído aí com o suor dos trabalhadores excetistas e do povo brasileiro. Bom, só uma outra denúncia, pode voltar para a gente, produção. Uma outra denúncia, né, é feita aí pelos trabalhadores dos Correios, de que, em função dessa política de privatização, a direção golpista da ICT vem acentuando a política de destruição da empresa. Então, por exemplo, a entrega de correspondências, uma série de coisas que a população espera receber, vem sendo deixado de lado, demora às vezes semanas, dias, né, são deixadas aí nos fundos dos centros de distribuição domiciliar, os CDDs, pelos chefetes da empresa, né, seguindo aí a orientação da direção. É a política, inclusive, de criar um descontentamento do povo, né, com os trabalhadores dos Correios, que não têm responsabilidade, obviamente, por essa situação, que é uma política adotada em todas as estatais, né? Quando eles querem privatizar, eles vão lá e procuram dilapidar, queimar a imagem da empresa junto ao público, para depois vender a preço de banana, né? E olha que a gente viu semana passada aí privatização ocorrendo por menos do que o preço de banana, né? Teve área portuária que foi oferecida aí por R$1, né? Então daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa com os Correios. Esse é o objetivo, é uma entrega, né? Uma política criminosa numa empresa não só de muito valor comercial, mas também uma empresa estratégica, né, para o país, e que de maneira nenhuma podia ser colocada aí na mão de grupos privados, inclusive ligados aí ao capital internacional. Bom, mas vamos em frente. Só que antes da gente seguir aqui com a nossa pauta, saudar o pessoal que está acompanhando aí a nossa transmissão, né? Agradecer a vocês, muita gente que estava acompanhando agora há pouco aí o programa Análise Sindical aí, comandado pela companheira Lília Miranda e pelo Tiago, que continuam conosco aí, a companheira Simone Souza, o companheiro Ângelo Rico, o Bruno Espírito Santo, a companheira Clenilza, o Jazão Guaranés, a Ana Matos, né, o Mauro Sou, companheiro Carlos Santos, nosso companheiro Lino, lá de Juazeiro do Norte, né, lá no interior do Ceará, companheira Ana Matos, Orlando Andrade, bom, desta vez eu consigo, o Osni Castro, a Márcia Aparecida Colombo. Bom, a todos vocês, sejam bem-vindos, e também aos demais que eu não citei, em nome desses aí que foram citados, pedindo a você que compartilhe,
né, adoidado aí o link do nosso programa, do nosso canal, né, para sustentar, para ampliar a difusão dessa imprensa revolucionária. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que é importante para aumentar aí a difusão do canal. É só clicar aqui logo embaixo da telinha, e você também pode tornar-se membro e contribuir regularmente com o canal Causa Operária TV, essa imprensa independente, combativa, revolucionária, o que é muito importante. Nós precisamos da sua contribuição. Sendo membro ou não, você pode mandar aqui durante o programa o seu superchat com a sua mensagem, e nós vamos ter o maior prazer de divulgar aqui, né? E isso é fundamental aí para sustentar e fortalecer esse trabalho, não só do resumo do dia, mas de toda a programação da Causa Operária TV. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Hoje vamos falar em mais de um momento do Supremo, né? Do Supremo Tribunal Federal, e vamos começar pela primeira decisão adotada hoje na sessão plenária, no começo da tarde, que foi a confirmação por 10-1, né, no plenário do Supremo, a decisão monocrática adotada pelo ministro Luiz Barroso, de determinar que o Senado abrisse a CPI da Covid, né? Bom, como vem acontecendo diante dessas decisões, da maioria das decisões monocráticas, o STF reafirmou a decisão ditatorial. Aqui era uma decisão ditatorial de 1, agora virou decisão ditatorial do plenário, de 10. Né? E uma verdadeira ingerência, né, do poder judiciário, do todo-poderoso poder judiciário, no poder legislativo. Né? E, como verdadeiros deuses, eles decidiram que os senadores podem definir como devem ser executados os trabalhos da comissão. Veja só que bonzinhos, que democráticos. Tem imagem aí, produção? Pode mostrar para a gente. Como são democráticos os deuses do Supremo. Eles decidiram que o Senado pode decidir como é que como a CPI vai funcionar. Bom, os senadores já haviam decidido ontem a marmelada, ou a pizza, né, já começou a ser preparada com a decisão de que a CPI vai englobar também a transferência de verba para estados e municípios, né, embora aceitando uma parte da exigência do Bolsonaro, mas rejeitando a segunda parte de que a CPI investigue, né, se é que a gente pode dizer que a CPI vai investigar alguma coisa, governadores e prefeitos. Então, a decisão monocrática do Barroso foi agora acatada, né, adotada pela maioria, e nós temos aí a composição, né? Eu acho que a produção acho que tem a imagem para a gente, a composição, os 11 senadores que foram indicados para serem os titulares da comissão. Né? Eu vou destacar para vocês, porque é importante, que já evidencia, de certa maneira, o caráter, né? A comissão aí que o aliado, né, do Bolsonaro, se vocês veem aí na imagem, o senador Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, segurou o quanto pôde, né, mas agora ele está à frente, comandando aí a reabertura da pizzaria, né, a pizzaria do Senado, que produz aí, produz pizza e também produz marmelada. Né? Bom, a comissão ficou integrada, de acordo com o encaminhamento adotado lá no Congresso, respeitando aí, supostamente, a proporcionalidade estabelecida aí entre os partidos, né, que têm assento no Senado Federal. Então, eu vou destacar para vocês aqui. Bom, tem, supostamente, né, a comissão ela tem 11 titulares, né, 11 membros titulares. São eles: senador Eduardo Braga, que se diz independente, mas ligado aí, chegou a ser do MDB, chegou a ser líder do governo. O Renan Calheiros, né, que se considera aí de oposição, próximo à oposição do governo, é apresentado assim pela imprensa capitalista, mas que todo mundo viu, adotado aí
uma política que se declara independente. Bom, o Ciro Nogueira, do PP, governista até debaixo d'água, né? O Otto Alencar, do PSD, do Kassab, ele também se diz independente, mas o partido dele tem cargo no governo. Bom, o Tasso Gereissati, né? Do PSDB, que tem feito aí, o partido que tem comandado e sustentado o governo Bolsonaro e aprovado aí as medidas contra os trabalhadores junto com os demais. O Eduardo Girão, né, que lutou o quanto pôde, aí procurou obstaculizar a própria criação da CPI, agora ele se declara independente. Bom, o Marcos Rogério, também do DEM, né, ligado aí ao grupo mais próximo ao governo, e declarado governista só tem um, que é o Jorginho Melo, PSL, né, porque até nisso os políticos do Senado são uma fraude, né? Então eles se declaram aí como se fossem independentes, a maioria, como a gente viu, mas de independentes eles não têm absolutamente nada, né? Todos eles comprometidos aí. Bom, como representantes da oposição, faltou falar o nome dos supostos da esquerda, né? Os representantes da esquerda na comissão. Só para a gente ver o quanto está ruim a situação. São os setores mais direitistas dos próprios partidos de esquerda. No caso, o PT é representado aí pelo senador Humberto Costa, né? O senador que declarou já em 2016, 2017 que era preciso virar a página do golpe, esquecer que teve um golpe de Estado no país, né? E o Randolfo Rodrigues, né, ex-PSOL, hoje já há algum tempo no Rede, da Marina Silva, né? Um tradicional porta-voz dos interesses da direita, da burguesia golpista, né? Tanto que a gente vê aí que é o único representante do Rede no Senado, mas ele tem um grande destaque aí na imprensa, nos órgãos da imprensa golpista, como na Globo e tudo mais. É um pupilo, né, desses setores da direita, justamente por dar voz, dar expressão aos interesses desses setores. Bom, pela composição já dá para ver que a ilusão de esperar, ter alguma expectativa, né, de que essa CPI vá apurar alguma coisa, né, vai provocar aí uma desestabilização do governo Bolsonaro, ou até levar à queda do governo, como a gente vê em certos setores muito, 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 muito iludidos da esquerda anunciarem, não tem pé nem cabeça, não tem o menor cabimento, né? Obviamente, a própria instalação da CPI e a sua existência pode aí dar vazão aí a uma tendência de crise, aos atritos internos, mas como muita gente vem destacando, isso aí vai fazer aumentar o preço, né, no mercado de compra e venda de senadores do pessoal do Centrão, né, que para garantir aí, para defender os interesses do Bolsonaro e os seus próprios interesses, vão cobrar ainda mais caro. Né? Nós já falamos aqui essa semana que os senadores do Centrão reclamaram o seguinte: tem 5 ministérios na mão de deputados do Centrão, e até agora não tem nenhum ministério, né, na mão dos senadores do Centrão. Então, agora, né, com a faca e o queijo na mão da CPI, chegou a hora dos senadores negociarem cargos, vantagens, verbas, né? Mas, obviamente, tendo presente aí, acima de tudo, os interesses da direita golpistas, que não são levar à queda do governo Bolsonaro, nem nada parecido, muito menos apurar, né, a bandalheira da pandemia, uma vez que partidos aí que estão representados na CPI, como DEM, PSDB, Podemos, são sócios, né, e cúmplices da política genocida do governo Bolsonaro, né? Fizeram tanto quanto ele, absolutamente nada, né, para deter a mortalidade, a matança do povo brasileiro. Bom, sobre esse tema da pandemia e seus resultados, nós vamos voltar a falar mais daqui a pouquinho. Vou dar a bola aí para o companheiro Caio, para destacar aí que o Bolsonaro voltou a fazer ameaças golpistas, né, Caio? Com você.
Exatamente. O Bolsonaro, em vídeos aí junto com apoiadores, né, com bolsonaristas, ele voltou a colocar uma série de ameaças, apresentando aí um regime de força, né, uma ditadura, embora ele não coloque abertamente, mas apresentando o regime de força, a ditadura, como uma possível solução para os problemas e para a crise, né, que envolve aí todo o bloco golpista, o bloco da burguesia. O Bolsonaro chegou a afirmar, ele procura apresentar essa posição, né, essa saída aí da extrema-direita, em oposição aos governadores, como ele usa, né, os governadores como um meio de apresentar a política reacionária da ditadura, etc. Então ele procura classificar que o problema são os governadores, que o Brasil está no limite, né, e que ele só está aguardando o povo dar uma sinalização, né? Ele não explica exatamente o que seria isso, né? Qual que é a sinalização e o que ele vai fazer com essa sinalização. Mas ele diz que o Brasil é um barril de pólvora, né? Que está prestes a explodir, né? Só não vê quem não quer. E ele cita o problema, ele cita como argumento, né, os problemas evidentes, né, do país, como a fome, a miséria, o desemprego, que ele, inclusive, é um dos principais responsáveis, né? Não são só os governadores, são os governadores e também o governo federal, evidentemente. É, Bom, ele fala também nesse vídeo aí divulgado junto aos seus apoiadores, né? Uma maneira, inclusive, dele angariar mais apoio dessa extrema-direita, né? Procurando endurecer o discurso. Ele procura criticar o STF por ter fala que há uma interferência, né, do STF no poder legislativo com a questão da CPI da Covid, que é uma interferência que ele se sentiu atacado e que criou-se aí uma animosidade, né, junto a esses setores, que é extremamente não positivo, né, essa situação crítica que gerou entre os poderes e entre setores da burguesia. Então ele colocou novamente chamou, né, a sua base, procurou apelar aí para a sua base, chamando a questão do golpe militar, insinuando, né, na verdade é mais do que uma insinuação, né, ele procura deixar quase que explícito o que se trata, né? Estou aguardando uma sinalização do povo, né? Eu faço o que o povo quiser que eu faça. Logicamente, ele está falando diretamente para os bolsonaristas que vivem aí com uma placa de ditadura militar já, né? Logicamente que se trata disso daí. Bom, a gente tem que sempre mostrar, né, que isso não é apenas uma bravata, mas é uma política que a extrema-direita tem e que ela apresenta para o conjunto da burguesia, né, como uma forma de resolver os problemas que a burguesia tem, que a gente vê que a burguesia está dividida, né, há uma luta, não que os setores burgueses tenham rompido com o Bolsonaro, porque até então não aconteceu isso, mas existe uma contradição e o Bolsonaro procura mostrar aí a posição da extrema-direita, tanto para reforçar sua base de extrema-direita, fascista, né, que ele tem, como apresentar aí para o conjunto da burguesia uma solução que é uma solução de força da ditadura no país novamente. Vou devolver então para o companheiro Antônio Carlos. É muito bom aí o comentário do companheiro Caio, e também o discurso do Bolsonaro é uma campanha, né? É uma campanha política, né? E é também uma ameaça aos setores que procuram lhe pressionar, como no caso da CPI do Senado, né? É um recado, né? Não me pressionem demais que eu posso soltar os meus cachorros, né? E obviamente o Bolsonaro, a gente já destacou isso aqui, não fala só em nome próprio, ele é o porta-voz do partido militar, que é o partido que tem mais cargos no governo. Esse aí também se diz independente, é que nem os políticos lá do Senado, que se dizem independentes. Né? O Partido das Forças Armadas também se diz independente,
mas tem aí milhares de cargos no governo, tem a maioria dos ministérios, presidente da República, vice-presidente, e tem presença até mesmo no Congresso Nacional, né, já que os militares elegeram aí dezenas de parlamentares, né? Não só os militares, mas também outros representantes das forças de repressão. Bom, para fechar esse ponto, é evidente que o problema central é enfrentar as declarações do Bolsonaro com uma mobilização do povo de verdade, né? Não da corja louca, né, fascista, desesperada que apoia o governo, né, mesmo com mais de 362 mil mortos, mas daquela população que está sofrendo, que está passando fome, da classe operária que sabe da importância e da necessidade de lutar para enfrentar essa situação. O medo do Bolsonaro de uma explosão social, ele está certo de temer, né? E ele está falando porque ele tem dados importantes da realidade. De certa maneira, ele sabe a desgraça que o governo dele e toda a direita estão promovendo, né? E, obviamente, é importante dar vazão e organizar essa explosão. Por isso, eu já destaco aqui o chamado que o PCO e os comitês de luta estão fazendo para organizar aí um grande 1º de maio de luta, né, com um ato nacional na Avenida Paulista, com caravanas vindo aí de todo o país, né, para organizar aí, sobre uma perspectiva de combate, de enfrentamento, né, a luta contra a direita golpista, né, para que a voz que saia das ruas seja a voz do povo que está passando fome, que está desempregado, que está morrendo aí sem vacina, né, e não da corja direitista que apoia o governo. Bom, para evidenciar essa política criminosa, né, mostrando que o Bolsonaro, obviamente, não faz nem de longe o que o povo quer, né, o governo brasileiro se posicionou mais uma vez, no dia de hoje, na Organização Mundial do Comércio, contra a quebra das vacinas. É isso mesmo. O Brasil está sem vacinas, né? O Brasil não tem... toda hora... Hoje o ministro aí da Saúde voltou a anunciar que vai receber aí a promessa de receber mais 2 milhões de doses da Pfizer. Fez aí todo um alarido, né, para anunciar uma promessa, né? Ele falou de 15 milhões, mas é que 12 milhões e meio já estavam comprometidos. Então ele anunciou, na realidade, aí mais 2 milhões, promessa, né? E o país aí segue vacinando a passo de tartaruga, e o representante do Brasil, né, na Organização Mundial de Comércio, né, o meu integrante do Itamaraty, voltou a defender as patentes, né? Vamos entender, né? As patentes no caso da vacina, obriga a maioria dos países, quase todos os países do planeta, a terem que esperar que as companhias poderosos monopólios da indústria farmacêutica, a maioria deles norte-americanos e europeus, mesmo quando as vacinas são fabricadas na China e na Índia, né? Os donos das patentes são laboratórios, são indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Inglaterra, da Alemanha, né? O caso da vacina AstraZeneca, por exemplo, que é produzida na Índia, até na China, né? Mas a vacina é a vacina de Oxford, é a vacina inglesa, né? Bom, obriga os países a só produzirem, a receberem desses países aí o insumo, né, farmacêutico para a produção. Quando eles falam, por exemplo, que a vacina está sendo produzida no Butantan, praticamente o que o Butantan está fazendo é adicionando água, né, na vacina que já vem pronta, e está engarrafando a vacina naqueles tubinhos que a gente vê aí, serem naqueles frascos que são usados na vacinação, né? A matéria-prima vem diretamente aí dos grandes monopólios da indústria farmacêutica, né? No caso do Brasil, da indústria chinesa, que é uma empresa privada, né? Quando a gente fala da vacina chinesa, nós não estamos falando de uma vacina pública chinesa, mas uma indústria privada de capital internacional, e no caso também da AstraZeneca. Bom, e por aí vai, né? A própria Índia, por exemplo, junto com outros países, propuseram já inúmeras vezes
quebrar, diante da gravidade da situação, que essas patentes sejam quebradas. Ou seja, que os países abram aí a fórmula e produzam a vacina, porque se trata de salvar, né, a vida de milhões de pessoas. No entanto, obviamente que os monopólios e os países imperialistas são contra essa política. Bom, e o governo Bolsonaro, mais uma, votou, se posicionou junto contra, né, essa política, defendendo, né, a concorrência, né, dizendo que a concorrência estimula. Nós estamos vendo o resultado dessa política, o povo brasileiro está sentindo na pele, né? Hoje o país superou a marca de 362 mil mortos, né? Com o número, a média de óbitos ficou acima de 3 mil pelo quinto dia consecutivo, né? Mesmo com a queda que a gente verifica aí no final de semana, né? Morreram no dia de hoje aí 3.459 pessoas foram registradas nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde, né? E o país superou aí 362, segundo o Ministério da Saúde, 361.884. E segundo os dados divulgados agora à noite pelas secretarias estaduais de saúde, pelo consórcio da imprensa golpista, 362.180 mortos. Né? A diferença é pequena, mas mostra aí, inclusive, a guerra de informações para continuar tapeando a população. Quer dizer, o fato, eu queria destacar também o fato seguinte, né? No meio dessa crise toda, não há diferença fundamental entre os setores da direita, né? Porque enquanto o Bolsonaro desdenha, né, vota contra a quebra das patentes, absolutamente ninguém protesta contra isso. Pelo contrário, né, a gente vê a campanha aí do Dória a favor aí supostamente da vacinação sem vacinas, né? Bom, e essa política, obviamente, aí está comprometendo a situação do país. Está comprometendo o presente, onde nós já temos, de fato, mais de 500 mil mortos, já que todo mundo sabe que os números divulgados pelo governo são totalmente falsos, né? Em pelo menos 50%, são as estimativas, estudos de várias universidades, institutos de pesquisas mostram, comprovam isso, né? Bom, e há uma unanimidade em torno do problema, porque também tem muita gente, obviamente, também no Brasil, faturando os tubos, né? Ganhando aí uma migalha, uma pequena parcela do dinheiro que estão lucrando aí os grandes laboratórios internacionais, os grandes monopólios da indústria farmacêutica. E fazendo, inclusive, campanha política, como é o caso aí do governador de São Paulo, João Dória, né? E como é o caso, a gente vê aí, volta e meia, os meios de comunicação também saudando essa iniciativa, né? Defendendo essa ou aquela vacina, né? Como parte, uma verdadeira campanha de publicidade a favor, né, dos monopólios imperialistas. Então, é necessário, inclusive, né, uma mobilização do movimento popular, da esquerda, no 1º de maio e em todo momento, quebra das patentes já, para garantir vacinação para todos. Né? O país tem que produzir a vacina, tem que quebrar a patente, né? Tem que deixar de pagar royalties, matar o povo, deixar o povo morrer para garantir o lucro dos grandes monopólios. Bom, antes de devolver para o Caio, eu queria agradecer aqui aos companheiros que estão contribuindo conosco já nessa noite aqui, além daqueles que já são assinantes do nosso canal e contribuem regularmente, mas você pode dar a sua contribuição instantânea, como fizeram aqui o companheiro Leon Trotsky, muito obrigado, o Sou Eu, né? E o Alisson, que mandaram aí o seu stick, suas figurinhas simpáticas, contribuindo aqui com o nosso canal. Também o Luiz Bergosa. Boa noite aí, companheiro Luiz Bergosa, mandando aí com a sua figurinha simpática aí a sua contribuição. E o Luiz Bergosa assinalando aqui, infelizmente, a vacina Soberana não está disponível. Nós vamos falar da vacina Soberana ainda no programa de hoje aí,
O Bruno também está perguntando sobre isso, e nós vamos falar ainda no programa de hoje. Aguarde aí, antes do final do programa, nós vamos falar da vacina Soberana, a vacina fabricada, que está sendo fabricada lá em Cuba. Né? Então, você não pede por esperar, ainda no resumo do dia de hoje. Obrigado aí, companheiro, pela contribuição, e que os demais aí sigam o bom exemplo. Bom, vou devolver para o Caio, justamente para ele falar aí sobre... Quer dizer, não é só que o governo Bolsonaro e a direita estão matando a doidado. Né? A política atual já está provocando aí uma redução na expectativa de vida do povo brasileiro. Vai lá, Caio, conta aí o que está acontecendo. Exatamente, Antônio Carlos. Mostra um resultado da devastação, né, econômica do país, né, da destruição das condições de vida da população, e é exatamente isso. A expectativa de vida, que é um índice que é medido com base em uma série de análise de uma série de critérios, né, como saúde, saneamento básico, etc. Ele caiu, ele reduziu em quase 2 anos no Brasil em geral, né? E também há uma diferenciação aí grande, se você for considerar ele regionalmente. Bom, o estudo ele foi feito pela uma pesquisadora chamada, dirigido, né, pela essa pesquisadora chamada Márcia Castro, que é uma demógrafa da Universidade de Harvard. E eles analisaram o Brasil, sobretudo por conta da pandemia, eles classificam, né, que houve uma redução de pelo menos 1,94 anos na expectativa de vida do brasileiro no ano aí de 2020. Essa expectativa, que era 76,7, ela foi reduzida para 74,8. Como eu falei, esses estudos, né, eles analisam uma série de questões nacionais, como saúde, saneamento básico, perspectiva econômica e etc. Uma série de questões. Bom, eles avaliaram também do ponto de vista regional e concluíram que a região norte é a região mais afetada, chegando a locais em que o número de anos aí reduzidos, né, da expectativa de vida cai 3 vezes, né, 3 anos. Eles chegaram também a concluir que o DF, o Distrito Federal, né, onde fica a capital do país, ele também tem uma redução alta de 3 anos, né? A gente sabe que o entorno de Brasília é extremamente pobre, né, precário. E nas regiões do Amapá, você teve uma redução de 2,98, e na região também do Amazonas e Roraima, mostrando aí a desigualdade regional, né, do país. Os pesquisadores, eles têm a política também de ver essa diferenciação em relação aos grupos étnicos dos países, mas no Brasil não foi possível, porque também eles levam em consideração o número de óbitos por Covid-19, evidentemente, mas não há esse indicador na maioria dos casos, o que impossibilitou aí de fazer esse recorte racial. Eles compararam também com a expectativa nos Estados Unidos, que já tem mais de 500 mil mortes, né, o país mais afetado em números absolutos, e a expectativa do Brasil caiu mais do que a expectativa nos Estados Unidos, que caiu 1,13 anos, né, a expectativa de vida dos norte-americanos. O estudo ainda diz que a situação pode ser pior, porque há muita falta de dados, né, no Brasil, o que leva a situação aí pode ser uma situação ainda pior do que o estudo comprova. Eles também dizem que o ano de 2021 tende a piorar a situação, tende a ser pior do que de 2020, né, em relação à expectativa de vida da população. Justamente o número de mortos em 2021 tende a ser maior do que em 2020, né? Por exemplo, nós estamos aqui no mês 4, né?
E o número de mortos nesse ano aqui é cerca de 50% do número de mortos de todo o ano passado, né, 2021, que coloca a questão de que 2021 pode ser um ano em que a mortalidade por Covid-19 e muitas outras doenças, o colapso do sistema de saúde, etc., não, estão afetando demasiadamente, né, a vida da população e ao impacto. Bom, a gente vê que isso daí é uma expressão, né, do retrocesso até civilizatório que teve no país, de todas as suas conquistas, do que tinha, né, de conquistas, de saúde, de segurança social, etc. Foi a devastação completa que o governo golpista do Bolsonaro e de toda a direita golpista realizaram no Brasil, que vem levando aí em pouquíssimo tempo a um verdadeiro desastre, né? Quase que sem precedentes aí na nossa história. Ok. Destacando agora na nossa pauta, só brevemente, até que é um complemento de toda essa política criminosa da direita. Né? Um dos principais aliados do governo federal, né, do Bolsonaro, na devastação, o governador de São Paulo, ele conseguiu inovar mais uma vez. Né? Ele conseguiu se transformar, ser apresentado aí pelo golpista São João Dória, né, o homem que justamente ia realizar milagres. O Dória, no momento em que São Paulo continua batendo aí recorde de mortos, ele que foi garoto propaganda, né, da vacina da Coronavac, a vacina produzida aí por uma empresa chinesa, agora anunciou que vai reduzir a vacinação, né, introduzindo para 63 e 64 anos de idade para o dia 29 de abril. Né? Ele já está antecipando, fazendo campanha antecipada. Mas, né, o governo anunciou essa medida na dependência de receber a vacina. Quer dizer, o Dória ele faz campanha da vacinação, ele libera a vacinação de uma vacina que ele ainda não tem. Né? É a tapiação, é o rei da farsa, né? É o rei da encenação. Né? Enquanto o Bolsonaro assume o desgaste aí de votar, por exemplo, de se posicionar contra a quebra das patentes, o Dória, que também é contra a quebra das patentes, né? Ele que é garoto propaganda de uma das vacinas que estão disputando o mercado, né? Que, por exemplo, governa um estado que teria condições de produzir a vacina, né? Porque tem um dos institutos públicos, né, que foi duramente atacado nos últimos anos aí pelos governos do PSDB, mas resistiu e hoje está produzindo, está engarrafando a vacina chinesa, que poderia produzir, porque existe know-how, né, tanto no Butantan, por exemplo, como na Fiocruz, para produzir a vacina em solo brasileiro. Né? Não se trata de nenhum problema de incapacidade, muito pelo contrário. Né? Haveria plenas condições para que para que a vacina fosse produzida exatamente aqui no Brasil. Um exemplo disso é, por exemplo, que 80% das vacinas que são utilizadas no Brasil, elas são de produção nacional. Né? E o Brasil, por exemplo, tem o know-how de aí, ficou demonstrado em vários casos. Né? O Brasil, por exemplo, produz a vacina contra a meningite, né? E várias outras vacinas importantes são produzidas diretamente aqui no Brasil. Obviamente que isso aí não está longe de estar nos planos do governador do cínico, que se passa por científico, João Dória, e ele aí continua anunciando, né, a liberação da vacina lá para o começo de maio, de uma vacina que vai depender ainda se ele vai receber efetivamente essa vacina, e a vacinação segue a passo de tartaruga, e nós estamos vendo o resultado disso,
né, na continuidade de um número gigantesco, né, de morte todos os dias, como é o número de hoje, de mais de 3 mil, cerca de 3.500 mortos. Né? Uma situação totalmente fora do controle. Bom, vamos em frente. Destacando agora, a gente falou aí das consequências para a população de conjunto. Né? O Caio destacou o caso aí da redução na expectativa de vida em 2 anos que estão sendo roubados da vida dos brasileiros nesse momento. Bom, agora ele vai trazer para vocês aí os dados sobre o que essa situação está acarretando entre os trabalhadores jovens. Fala aí, Caio. Entre os trabalhadores jovens, né? O desemprego, ele atingiu principalmente a população mais jovem, de 18 a 24 anos, que foi a mais afetada. Então, a taxa de desocupação no quarto trimestre de 2019, para fazer uma comparação com o mesmo período no ano de 2020, ela subiu de 23,8% dos jovens que estavam desocupados naquele momento, naquela ocasião, para cerca de 30% em 2020, né? Você tem, quer dizer, o jovem, ele é o mais afetado nesse imenso desemprego que existe no país pós-golpe, né? Sob o governo da direita bolsonarista e da direita golpista nos estados. Isso daí corresponde, essa diferença, né? Que pelo menos 4 milhões de jovens estão à procura de emprego, deixaram seus empregos ou não conseguiram empregos em um ano, né? Em apenas um ano, sob a política desastrosa, né? Criminosa também, dos governos da direita e do próprio Bolsonaro. Bom, também há recortes por faixa, por escolaridade, né, mostrando que a população com menor escolaridade, né, em geral a população mais pobre, é a que mais sofre com o desemprego. Então, a taxa de desemprego ela é maior entre os trabalhadores, entre os jovens, né, que ainda têm o ensino médio incompleto, e ela não só é maior, como ela subiu de 18,5 no ano de 2019 para 23,7 agora no ano de 2020. Também a taxa de desocupação em geral, né, no período de 2020, né, na crise aqui do coronavírus, a taxa de ocupação em geral ela caiu drasticamente. Então, por exemplo, em janeiro de 2020, a gente tinha 94 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho formal, né, com carteira assinada, etc. Em janeiro desse ano aqui, 2021, isso daí se reduziu para 86,1 milhões, quase 8 milhões aí de trabalhadores que perderam o emprego nesse período de janeiro a janeiro de 2020 a 2021. Esse número ele tinha caído, né? Caído ainda mais antes de junho, quando chegou a 80,3, mostrando aí uma queda de 14 milhões de trabalhadores que perderam os empregos até o meio do ano passado, em relação ao início de 2020. Bom, também há uma pesquisa, né, do próprio IBGE, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que mostram esses dados, e mostra também que há uma diferença em gênero, né? As mulheres foram as mais afetadas, agora comparando o quarto trimestre de 2020 com o ano anterior, 2019, em que a taxa de desemprego do sexo feminino, né, foi superior à do sexo masculino. Foi de 16,4, taxa de desemprego entre as mulheres, em relação aos homens, foram 11,9% nesse período. Né? Bom, mostrando aí, esse é um pouco do resultado drástico, né, da política econômica neoliberal, que é o que os governos impõem, da falta de qualquer medida de
de incentivo ao emprego, à geração de emprego. Pelo contrário, há uma destruição do mercado e da economia nacional, das empresas nacionais também, sobretudo dos pequenos negócios. A gente vê agora no período da pandemia, que é a política do governo neoliberal, que foi bem expressa naquela reunião, famosa reunião do governo, em que o Paulo Guedes diz que você tem que dar tudo para as grandes empresas, né? Essa é a política neoliberal resumida. Passar para o Antônio Carlos. Ok. Voltando então, para destacar aqui um dos principais assuntos e um tema da maior importância no dia de hoje, né, e que dominou aí também agora na parte da tarde, na parte da noite, o noticiário, até mesmo da imprensa golpista, e mais uma vez relativo aí ao STF, porque o STF se reuniu para julgar se mantém ou não as decisões relativas aí ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram adotadas tantas por decisão monocrática do ministro Edson Fachin, como pela segunda turma do STF. Bom, a maioria dos ministros do Supremo decidiu, em primeiro lugar, manter no plenário do STF o julgamento sobre a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um recurso, desta maneira, o STF recusou, né, se opôs aí ao recurso sobre esse item da própria defesa do ex-presidente Lula, né? Já que havia um entendimento de que não fazia sentido, né, por exemplo, recolocar em discussão as decisões da segunda turma. É uma decisão arbitrária, né? Quando o processo de instituição das turmas é justamente para acelerar o processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal. É diferente, por exemplo, do que a gente viu hoje, no começo da sessão, quando havia uma decisão monocrática de um único juiz, né, no caso o Barroso, e aí foi levada ao plenário para reforçar, para validar ou não a decisão. No caso do julgamento de turmas, né, se considera que, supostamente, vamos entender, as turmas são formadas aí por grupos de 5 juízes, né, e elas seriam uma representação do próprio Supremo, né, digamos assim. Bom, só que, obviamente, no esquema casuístico que domina o STF, um bando de politiqueiros que formam aquela corte, né, que, como a gente vem analisando, não tem nada de parecer técnico, com base na Constituição, né, foi encaminhado aí a questão dos recursos sobre colocar em discussão no plenário, né? Bom, dois ministros apenas, o Ricardo Lewandowski e o Marco Aurélio Garcia, discordaram do julgamento em plenário, né? Só para a gente entender, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski, ele foi aí mais duramente criticado pelos demais porque ele alegou acertadamente o seguinte: por que a questão seria analisada, por que a questão que já foi analisada pela segunda turma, né, deveria ser reanalisada, revista, recolocada em discussão no plenário. Então, palavras do Lewandowski. Por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros, porque envolve o ex-presidente da República, né? Declarou ele como parte da declaração expondo o casuísmo, né, o caráter golpista, né, de que os procedimentos em relação ao Lula não cumprem nenhum preceito, né? É tudo feito aí da maneira que interessa circunstancialmente a um determinado grupo, a maioria golpista dentro do STF. Bom, e aí para a gente entender eles julgaram hoje só o mérito, a discussão se eles iriam ou não apreciar em plenário os recursos, né? Bom, agora eles vão passar o julgamento, digamos assim, os 11 ministros vão julgar o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República, né, comandada aí por um bolsonarista, contra a decisão do Fachin, né, que decidiu enviar os processos de Lula para a Justiça do Distrito Federal.
Quer dizer, o Fachin que decidiu primeiro monocraticamente, né, pela não validar, né, não dar validade à apreciação dos processos do ex-presidente Lula pela corte, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Bom, então agora tem duas possibilidades, né? Ou o plenário referenda a decisão, né? A manobra, o pedido de julgamento pelo plenário foi feito pelo próprio Fachin para procurar invalidar as decisões da segunda turma, porque pode entrar no rol também a própria decisão sobre a suspeição do Moro, que foi essa sim votada pela segunda turma. Então, o que pode acontecer? Se o plenário concordar com o Fachin, será confirmado, o STF vai estar confirmando que a Justiça Federal do Distrito Federal pode julgar os processos da Lava Jato contra Lula. Quer dizer, vai estar colocando aí a possibilidade, entregando, validando, né, a entrega da decisão para a Justiça Federal do Distrito Federal. Né? Assim, as duas condenações contra o ex-presidente, elas continuariam anuladas por hora, né? E nesse caso específico, Lula mantém aí a sua condição de ficha limpa, né? Caso seja referendada essa primeira posição. Bom, além disso, né, a maioria, o Supremo deve analisar se o plenário pode rever a decisão sobre a suspeição do Moro. Quer dizer, primeiro vão analisar esse caso, essa decisão do Fachin, e na sequência o Supremo pode, né, analisar que, no plenário, se vai colocar em discussão também a decisão sobre a suspeição do Moro no caso do triplex. Bom, no entanto, o STF pode adotar, o julgamento só teve essa primeira parte, de que vai ser feito no plenário, e está marcado para ter continuidade nessa quinta-feira. Né? A maioria do Supremo pode decidir contra a liminar concedida pelo Fachin. Né? No caso dos 3 dos 4 processos, nesse caso, 3 dos 4 processos contra o Lula voltam à situação anterior, ou seja, é restabelecida a competência, digamos assim, da vara, a competência totalmente ilegal e absurda da vara de Curitiba, né? E se restabelecem as condenações e o Lula continua, voltaria a ter ficha suja e ficaria legalmente impedido de participar das eleições. Quer dizer, está se jogando aí uma cartada, né, em que o Supremo, na realidade, está procurando reafirmar a sua própria autoridade diante da situação e o comando das manobras que estão para ser feitas. Seja decidindo já pela inelegibilidade do Lula, porque é disso, na realidade, que se trata, seja empurrando, né, a situação para a Justiça Federal de Brasília e mantendo a pressão, a possibilidade de cassação dos direitos políticos do Lula através de novas condenações aí na Justiça Federal de Curitiba, uma vez que, não sendo apreciado aí a suspeição do Moro no conjunto dos processos, né, a Justiça Federal de Brasília poderia reaproveitar, reciclar todas aquelas provas fraudulentas, toda a armação feita entre o Ministério Público, o Moro, com a influência dos agentes aí norte-americanos, poderia ser totalmente reaproveitado, né, nas delações premiadas, obtidas aí sob pressão, sob tortura, né, psicológica e outras mais, poderiam ser reaproveitadas pela Justiça Federal. Quer dizer, está aberta aí, né, o Supremo aí está... É uma temporada, obviamente, de negociações espúrias, de discussão da direita, né? Eles estão com a batata quente da questão do Lula, em meio a um agravamento da crise, e fica evidente o seguinte, independentemente do resultado que a gente venha até amanhã, que nem de longe a decisão sobre o Lula está garantida, né? Se não houver mobilização popular, né? Se não se sair nas ruas para garantir a candidatura presidencial do Lula, se não houver uma mobilização efetiva, a direita vai armar. Né? A maneira que eles vão armar ainda está, digamos assim, sendo gestada, está em discussão. Né? Nós podemos ter medidas mais efetivas amanhã
ou ter aí um encaminhamento para validar, né, novas medidas de ataque mais na frente. Mas o fato é que eles nem de longe resolveram entregar os pontos e garantir aí os direitos políticos do ex-presidente. Caio, agora nós vamos falar mais rapidinho aí as próximas para a gente poder chegar na pauta internacional. Então vou devolver para você para falar desses dados aí de que o povo está comendo menos. Qual é a situação? Justamente, exatamente essa conclusão, né? Bom, a Associação Brasileira de Supermercados mostrou que em fevereiro teve uma diminuição de 6,75% nos gastos com alimentação, né? Em relação ao mês de janeiro. Então, teve uma redução de 6,75%. O presidente dessa associação dos mercados, Márcio Milan, ele afirmou que se deve, primeiro, porque o mês de fevereiro tem 3 dias a menos, no entanto, ele disse que é um reflexo do número, um reflexo da questão do auxílio emergencial, quer dizer, ao fim do auxílio emergencial levou a uma redução dos gastos da população com a alimentação. A associação já havia afirmado que cerca de 60% do auxílio emergencial, ou seja, do montante do auxílio emergencial, havia sido gasto pela população em alimentação, mais de 60% desse montante que o governo dedicou aí ao auxílio emergencial. Que mostra que a população, exatamente como o Toninho falou, está comendo menos, né? Quer dizer, junto com isso vem todas as notícias de que a fome aumenta. Só um detalhe, Toninho, além desse quadro drástico, né, terrível, mostrando que a fome aumenta no país, sob várias perspectivas, também o presidente da Associação dos Mercados, ele é usuário da política do fica em casa, né? Segundo ele, essa política levou a um aumento aí das compras em supermercados, e eles esperam que, caso tenha auxílio, isso dê uma injeção grande nas vendas do supermercado. Só destaco falo esse detalhe para a gente ver que há poderosos setores aí que defendem tanto uma política como a outra, né? Por exemplo, há setores importantes que defendem o lockdown, há setores importantes que defendem a abertura das escolas no lockdown, mostrando que a política dos governos não tem nada de científica, mas é pura política, né? Para atender determinados interesses. Ok. Não são só os supermercados que estão ganhando dinheiro, né, com a crise, né? Apesar de que a população está comendo menos, mas as grandes redes continuam faturando mais, né? Porque quem se ferra é o pequeno comércio. Quem também está ganhando dinheiro são os governos com a política de multas, porque nada melhor do que roubar o povo, né, para faturar e tirar proveito da crise. E só para a gente ter uma ideia, o caso que vamos destacar hoje é o do Rio de Janeiro. Em apenas 5 dias, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro aplicou 6.600 autuações contra, principalmente contra o pequeno comércio, é óbvio. Você não vai encontrar em nenhum shopping, nenhum supermercado, nenhuma grande rede de supermercado tendo suas lojas fechadas. Mas durante 5 dias de fiscalização, 104 estabelecimentos foram fechados e foram aplicadas 6.600 multas. Quer dizer, é uma produtividade alta, e mais de 1.300 multas, autuações por dia, né? Isso aí está rendendo uma baita grana, né? É a maneira que os governos aí de direita estão vendo aí para assaltar a população. Quer dizer, o indivíduo ele já está premido aí pela situação que ele não tem como pagar suas contas, né? Não há nenhuma política de auxílio ao pequeno comerciante, ao pequeno proprietário, não, nem se fale ao trabalhador, né, que está comendo menos aí porque ficou até sem receber, até a miséria do auxílio emergencial foi cortada por 3 meses e agora reduzida a um valor ainda mais miserável do que no ano passado.
né? Então, é a situação de esfolar a população, né? Na realidade, é uma política de tipo nazista, né? De perseguir, não oferece nenhuma possibilidade de manutenção, né, do pequeno comércio, do pequeno proprietário, do trabalhador, e ainda sai faturando em cima, autuando, fechando loja, multando, né, milhares de multas, essa situação do Rio de Janeiro que vem se repetindo aí pelo país afora. Caio, para sua última notinha internacional, mas importante, eu passo para você falar aí sobre o Uruguai. Vai lá. Bom, só rapidamente, né? O Uruguai, ele que foi um país que relativamente se destacou no último ano na questão do combate ao vírus, né? Que não teve um número relativamente grande, mas nesse momento aqui o Uruguai ele desponta aí como o país com maior quantidade de casos diários per capita, né? Logicamente, porque é um país muito pequeno, mas é o maior país per capita com casos diários, né? E também ocupa a quinta posição em mortes per capita também, em relação a 1 milhão de habitantes, né? Uma morte por 1 milhão de habitantes. Bom, o país ele não adotou nenhum lockdown até o momento, né? Ele adotou algumas medidas, como suspensão das aulas, por exemplo, que é né? E de espetáculos públicos. Mas nesse momento o Uruguai, assim como a América do Sul, são aí a região, né? Tanto o Uruguai quanto a América do Sul, a região de maior mortalidade e também de maior número de casos registrados diariamente. Ok. Para a gente não dizer que a gente falou só coisas ruins no programa, Caio, vou terminar com reafirmando uma boa notícia que a gente vem anunciando no último dia, e hoje ela foi reafirmada por um importante porta-voz do imperialismo espanhol, né? O jornal El País, né, divulgou matéria hoje dizendo o seguinte, que Cuba está a um passo de ter a primeira vacina da América do Sul, né? A matéria publicada pelo jornal espanhol, né? É bom lembrar, né? O Jornal da Burguesia Espanhola, que é sócia, né, de toda a União Europeia e dos Estados Unidos, que promove o embargo contra Cuba, né? O jornal que é, por exemplo, defensor da política também criminosa da União Europeia, dos Estados Unidos, de bloquear, de roubar o dinheiro da Venezuela, né? O dinheiro que está fazendo falta para a Venezuela comprar vacina. É o cinismo da imprensa, da calhorda e venal imprensa capitalista. Bom, mas por força da situação, o jornal reconhece em matéria que 2 imunizantes, né, a Soberana 2 e o Abdala, se encontram na última fase de ensaios clínicos na ilha caribenha e devem começar a ser usados em menos de 3 meses. Né? Enquanto a gente vê aqui no Brasil o Dória fazendo campanha para uma vacina ineficiente. A gente vê o governo Bolsonaro, com apoio da direita, se opondo à quebra da patente. Né? Nesse momento, em Cuba, já tem cerca de 100 mil pessoas que estão já participando da fase 3 de testes, né, com resultados muito positivos, e a expectativa é que em poucos meses, até o final do ano, com certeza, haja de imunizar toda a população da ilha, que tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes. Né? É importante porque isso se dá num quadro, obviamente, de isolamento, né? De bloqueio, como a gente destacou, bloqueio do qual participam aí, de maneira criminosa governos direitistas como o Brasil, que deveria colaborar com Cuba, estabelecer uma parceria, né, para produzir a vacina, utilizar o know-how né, que o Brasil tem na produção de vacinas, estabelecer uma parceria para produzir em larga escala para todo o continente latino-americano, por exemplo, e até para outros países, né? Mas mostrando aí, só para reafirmando mais uma vez,
a diferença da política de um governo que tem um país que, por futuro resultado do processo revolucionário pelo qual passou, né, tem um governo aí que está comprometido. O pessoal fala, mas em Cuba não tem carro do ano, né? Os carros são velhos. Bom, é melhor ter carro velho e ter vacina nova, né? É melhor ter investimento em saúde. E veja que Cuba faz isso com enorme dificuldade. Um país que nem o Brasil, com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da indústria que tem, né, poderia, obviamente, pode, né, com o governo dos trabalhadores, com um processo de transformação profunda, com uma revolução, como aconteceu em Cuba, né, mudar de maneira muito profunda a situação do país, principalmente numa questão como essa, a questão da saúde, né? Então, aí a expectativa muito positiva, né? Cuba já declarou que está produzindo a vacina não para si, né, mas é uma vacina para o mundo, para colocar à disposição aí, né, de socorrer outros países, coisa que Cuba já vem fazendo ao longo da pandemia, quando mandou aí brigadas de médicos para mais de 50 países. Só aqui no Brasil que a direita expulsou aí, né, quase mais de 8 mil médicos cubanos antes da posse do próprio governo Bolsonaro, e aqui continua se recusando até mesmo a aferir, né, a dar validade aos médicos formados em outros países, na próprio continente latino-americano, e que há 5 anos não tem prova do revalida, não tem nem para revalidar, nem para fazer o teste, né, que já é um filtro que não deveria existir, nem isso acontece. Há 5 anos não tem um revalida completo, né? Uma política criminosa. Quer dizer, o Bolsonaro, o governo, a direita rejeita a vacina, não quer quebrar a patente, rejeita os médicos, 15 mil médicos que tem no Brasil, que poderiam estar trabalhando para socorrer a população, não dá nem um centavo de reajuste para os médicos e trabalhadores da saúde. A política é a política do deixa morrer. E por isso nós temos que ir às ruas, dia 1º de maio, todas as ruas por vacina já, né? Fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Caio, eu passo para você se despedir aí e encerrar o nosso programa. Um abraço. Boa noite, Antônio Carlos, e boa noite a toda a audiência da Causa Operária TV e do Resumo do Dia. Até a próxima.